Boa tarde, minhas queridas irmãs. Estamos aqui para compartilharmos nosso estudo mensal da nossa revista Visão Missionária, o resgate do papel feminino no lar. E nós louvamos a Deus por esse privilégio, né, de estarmos compartilhando por aqui e usando as redes sociais para nos edificarmos. É claro que estarmos juntas, olhando umas nos olhos das outras, como eu tenho sentido falta disso, nesse momento eu estou sentindo falta de compartilhar juntinhas ali, chorarmos juntas, nossa sala da MCM que tem nos fortalecido tanto, tem sido um ambiente de muito crescimento para nós. Mas louvamos a Deus porque estamos aqui de uma certa maneira também ampliando, participando, né? Então nós temos mulheres além da PIB do Jardim Zaira participando aqui, e eu louvo a Deus pelas suas vidas. Você, mulher cristã em missão, que tem compreendido seu papel, que está buscando crescer, que Deus continue te fortalecendo, te dando realmente sabedoria, principalmente nesse tempo de desafios, né? Quero te lembrar também que não apenas esse momento, mas toda terça e quinta, nós temos aí postado, principalmente no Instagram, mas eu tenho postado nos grupos do WhatsApp também, material da nossa União Feminina do Brasil. A Ana Kátia, nossa coordenadora de MCM, tem feito um trabalho muito bacana de crescimento mesmo, de fortalecimento para edificação de mulheres, muitos desafios ali. Então, toda terça e quinta-feira, às 14 horas, lá no Instagram já está postado ali um compartilhar, um testemunho, um estudo, né, uma dinâmica com o material da nossa revista Visão Missionária e materiais que estão indo além também, para que nós realmente venhamos crescermos juntas e fortalecermos umas às outras. Então, vão lá no Instagram da União Feminina, curtam, aprendam, aproveitem, compartilhem com outras mulheres. É um material que tem sido disponibilizado para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Então, vamos aproveitar isso, né? E eu gostaria de orar com vocês. São muitos motivos, muitas mulheres, né? Motivos de oração que vão chegando, muitas mulheres necessitando de oração. Eu gostaria de colocar tudo isso diante de Deus, agradecendo por aquelas que passaram momentos difíceis e que venceram, né, que estão testemunhando, lembrando da Aline aí, da Marta, que passaram por muitas dificuldades e venceram. Queremos colocar diante de Deus aquelas que estão passando ainda por muitas dificuldades. Tem a Sara com a Julinha no hospital, né, orar por esse casal que teve seu bebê, estão ainda lá aguardando a Júlia ficar mais fortezinha, né, mais fortalecida. Vamos orar por ela, orar pela irmã Vina, está com Covid, orar por todas as mulheres que nós estamos lembrando aí, aquelas que perderam familiares, orar pela Thaís, né? A Thaís está tão necessitada das nossas orações. Vamos clamar pela vida da Thaís. Lembre-se aí de alguma mulher mais, ou familiares, né, que estão necessitando do nosso cuidado em oração. Vamos clamar juntas nesse momento. Peça ao Senhor que fale ao seu coração. Esse é o momento reservado para nosso crescimento, para ligar alguns pontos aí que talvez nós tenhamos, já conhecemos tanto, mas estejamos talvez desligadas justamente pela rotina que vai nos engolindo, né? E precisamos acordar para algumas coisas. Então, peça ao Senhor que fale ao seu coração, amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigada por esta tarde. Obrigada, Senhor, pela vida das mulheres que já estão acompanhando esse estudo. Ó Deus, nós te louvamos porque o Senhor tem sido nosso auxílio, bem presente na hora da angústia. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos livrado do mal, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem devolvido a alegria, ó Pai, em meio às tristezas, o Senhor tem devolvido, meu Pai, a cura, Senhor, em meio às doenças, o Senhor tem suprido cada necessidade e nós te louvamos por isso. Deus, louvado seja o teu nome, pelo que o Senhor já tem feito em nossas vidas, em nossas igrejas. Nós te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós de uma maneira maravilhosa, Pai, e por isso nós te adoramos. Nós suplicamos em nome de Jesus, Senhor, por aquelas que ainda estão sofrendo. Toma, Senhor, neste momento, a irmã Vina, cuide da saúde dela, de sua família. Ó Deus, eu te suplico de uma maneira especial pela vida da Thaís. Ó Deus, fortaleça a tua filha, Pai. Guarde a tua filhinha ali. Ó Deus, dê a ela, Senhor, realmente a certeza do teu cuidado, meu Pai. Dê a ela a certeza, meu Pai, de que o Senhor vai fortalecer, de que o Senhor vai tirar as dores, Senhor, tira as dores do corpo dela, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, toma Sara, o Ednei, com a sua bebê no hospital, que o Senhor esteja cuidando, guardando, meu Pai, fortalecendo a pequena Júlia, Pai, para a tua honra e glória. Ó Deus, que ela venha crescer, fortalecida pelo Senhor. Também suplicamos por todos os motivos que vão chegando, Pai, todos os familiares enlutados, as tristezas que têm, ó Deus, alcançado os corações, que o Senhor venha
consolar o teu povo, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha realmente nos fazer mulheres sábias, para que alcancemos, Senhor, realmente o cumprimento da tua vontade. Ó Deus, nos ajuda, meu Pai, neste tempo, a compreender qual é o teu desejo, qual é o teu querer para as nossas vidas. Ó Deus, fale aos nossos corações esse momento de estudo. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, para a tua honra e glória, que eu coloco tudo isso diante do Senhor. Amém, Pai. Amém, queridas? Que realmente o Senhor venha falar conosco, que o nome do Senhor seja exaltado, que as nossas orações estejam alcançando realmente o trono da graça do Senhor, em favor daqueles que estão lutados, estão sofridos nesse momento, que o Senhor esteja cuidando. Se você está passando por esse momento de angústia, creia que o Senhor está presente. O Senhor está cuidando de você. E nós estamos aqui segurando as cordas, orando juntas, porque nós sabemos, o quanto o Senhor conta conosco, o quanto o Senhor tem nos chamado realmente para o zelo, né, dos seus, tá? Permaneça firme, minha irmã. Creia que o Senhor está contigo. Amém? Nós vamos, nessa tarde, estudar o tema que nos foi proposto pela nossa revista Visão Missionária, tá? Tá aí aparecendo para você, revista Visão Missionária, o resgate do papel feminino na família. Irmãs, nós vivemos tempos de tantas mudanças, né? Algumas perguntas agora para começar, e pensando nessas mudanças que temos sofrido, questão da mulher, da feminilidade, quanto foi afetada desde onde começou tudo isso. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui algumas perguntas, primeiro para nós entrarmos nesse pensamento, pensando em você, não de modo geral, mas pensando em você. Vamos lá, pergunte-se aí, o meu relacionamento conjugal é muito bom? Eu promovo passeios em família? Estou dedicando muito ao trabalho em detrimento da família? Estou fazendo uso consciente do dinheiro ou tenho me endividado com roupas, sapatos e etc? Estou cansada e mal-humorada? Estou fortalecendo diariamente a vida espiritual do meu lar? E agora, né? Pensar nisso nos leva realmente a refletir de como seria desastroso, né? Como talvez tenha sido desastroso para muitas de nós o relacionamento, quando nós paramos para pensar nessas perguntas. E aí nós vamos ver algumas coisas que implicam com isso. Vamos pensar primeiro aqui na mulher brasileira. Olha só o que a nossa revista traz para nós, nosso estudo traz para nós começarmos a pensar aí, né? Por que chegamos a esse ponto? Primeiro, olha, o perfil da mulher brasileira passou por diversas mudanças nas últimas décadas. Hoje, a população feminina é predominante em nosso país, vive mais, engravida mais tarde, estuda mais e tem sido cada vez mais responsável pelo sustento do lar. É exatamente por toda essa mudança que as mulheres precisam ter clareza sobre o seu propósito de vida, segundo os padrões divinos, e permitir o equilíbrio de papéis dentro de casa. Então, irmãs, quando nós olhamos lá para o texto de Gênesis, no capítulo 1, nós vemos que Deus criou homem e mulher. E a diferença é que Deus criou o homem do pó e a mulher foi criada ali a partir do homem. Ou seja, a mulher é parte integrante do homem. Deus criou dessa maneira com um propósito muito claro, muito definido, que é a mulher se tornar a adjuntora do homem, ambos serem um, serem companheiros, proporcionar ao homem a realização total. Então, o homem se realiza totalmente quando ele tem a mulher por sua companheira, né? Porém, e infelizmente, o que acontece? Vem o pecado. E com o pecado, houve um distanciamento do propósito de Deus. Ambos ficaram distantes do propósito de Deus dos seus papéis, para as suas vidas. E aí, tanto o homem como mulher escolheram ignorar os planos do Criador e fazerem tudo da sua maneira. Então, é muito claro isso hoje na sociedade, né? O pecado original, ele simbolizado ali pelo fruto mordido, ele representa exatamente o que? A luta do homem para ser igual a Deus, ter o governo, ter o poder de Deus. E essa questão do poder, do querer ser igual a Deus, ele veio e afetou também os relacionamentos, principalmente agora nessa questão homem-mulher. Nós vamos observar o retrato do que aconteceu ali no início do Éden. Nós vamos observar que o homem e a mulher agora vivem numa luta de poder, um querendo mandar mais que o outro.
mas isso não tem nada a ver com o propósito de Deus. Nisso nós só vamos observar o machista, né? A tradição mostra isso, né? O machista é sufocante, e também nós vamos ver um feminismo insensível. A mulher deixou sua sensibilidade, né? E o modelo de Deus foi corrompido e feriu a verdadeira identidade de cada um. Deus nunca pretendeu que homem e mulher ficassem sozinhos. Pelo contrário, né? O plano de Deus foi sempre ter homem e mulher juntos, trabalhando juntos. Nenhuma relação humana pode ser superada que a do homem e a mulher, né? Isso foi criado por Deus, é uma relação muito intensa, tá? Para você que tem revista Visão Missionária, nós estamos fazendo esse estudo nas páginas 39 a 41, e você pode acompanhar aí, tá bom? O estudo. E aí nós vamos vendo aí nesse estudo que foi escrito pela Maura Antunes, né? Maura Ruth Carvalho Antunes, ela é educadora religiosa, assistente social, ela é da Igreja Batista do Recreio, lá no Rio de Janeiro, e a Maura trouxe algumas reflexões para nós, que nós vamos aqui trabalharmos juntas, nós vamos pensar juntas nesse momento, tá? Primeiro, a discriminação feminina na história moderna começa lá, ainda nos pensadores, né, nos teólogos, os pais, a igreja, aquela coisa toda que a gente tem tanto respeito, e são homens que trouxeram muita contribuição para a teologia, porém, alguns prejuízos na compreensão desse papel feminino, né? Santo Agostinho dizia que: homem, tu és o mestre, a mulher é tua escrava. Deus assim o quis, mulher sozinha não é a imagem de Deus, porém o homem sozinho é a imagem de Deus, tão plena e completamente quanto a mulher junto ao homem. Olha isso. Tomás de Aquino, ele defendia a ideia de que, como indivíduo, a mulher é um ser medíocre e defeituoso. E aí, para piorar, no século XX, Simone de Beauvoir, ela afirma que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. A feminista afirma que o que se vê como mulher é uma construção, portanto não existe uma essência feminina e um destino limitado a ser seguido por mulher. Então ela vai já de um extremo ao outro, né, dos teólogos aí até a feminista, tratar a figura do papel feminino de uma maneira muito equivocada, né? Num primeiro momento, o movimento feminista levantou a bandeira legítima da luta pela igualdade de direitos como homem e mulher, mas para provar o seu valor acabou instaurando uma espécie de competição. Então virou aí uma competição. Esses equívocos todos transformou o papel da mulher competitivo ao papel do homem, e aí perderam-se, né, nos seus propósitos, né? Virou aí uma briga por espaço. E a mulher, ela conquistou muitos espaços que antes era reservado para o homem. A mulher acabou assumindo uma caricatura do homem, se vestindo como homem, falando como homem em muitos aspectos, em muitas profissões. É claro que isso tem sido tratado hoje. A mulher tem se apresentado mais feminina em algumas profissões, mas durante muito tempo a mulher veio sofrendo com isso. E é interessante que nós vemos que isso tudo ocasionou algo muito prejudicial para a mulher. A mulher, na verdade, ela acumulou atribuições. Cuidar dos filhos, da casa, das exigências da sua carreira profissional, ela foi sobrecarregada, ocasionou o estresse, o mau humor, né? E consequentemente, a mulher adoece em meio a tudo isso, né? Grande jornada de trabalho, dupla jornada de trabalho, né? Quando não três, no nosso caso, que assumimos tantos papéis em nossas igrejas. As conquistas da mulher não foram inválidas. Todas as conquistas da mulher são muito importantes, fundamentais também para a sociedade, para a vida da família. Elas não tinham poder de decisão, eram escravizadas, atribuições, eram assim, determinada atribuição de mãe. Você é mãe, dona de casa, e é isso aí que é para ser, e nada mais. Isso tudo era muito equivocado, né? Então as conquistas da mulher, elas foram muito pontuais, elas foram muito valiosas. O homem,
nesse tempo, precisava arcar sozinho com o sustento da casa. Esse homem sofria também com a pressão de que ele tinha que ter sucesso em tudo e ainda, de maneira nenhuma, poderia ficar desempregado. Então, a sobrecarga sobre o homem também oprimia demais, né, dentro desse contexto aí. E a emancipação da mulher levou ao homem, até mesmo o homem, a uma outra situação, né? Ele perdeu uma escrava, o homem perde uma escrava e agora ele ganha o quê? Uma companheira. Ele reencontrou, na verdade, a sua companheira na cumplicidade, na ternura, na mutualidade. Então, ou seja, o papel feminino se efetivou no auxílio, no apoio e na administração conjunta do lar. Agora os dois trabalham, agora os dois vão dividir tarefas, então essa emancipação, essa liberdade da mulher, ela não é toda prejudicial, é uma releitura e realmente chegando mais próximo aí ao propósito de Deus. Porém, vamos lá. A sociedade contemporânea diz que não existe diferença entre os papéis, né? O que nós vamos ver a sociedade dizendo hoje que não existe diferença, né? Todos têm que trabalhar igual, tudo é igual. Porém, olha aí, a Bíblia diz que tem diferença sim. A Bíblia vai dizer que tem diferença, e que se cada um não cumprir o seu papel, a sua parte na responsabilidade da administração do lar, conforme Deus estabeleceu, vão sim exigir conflitos, vão existir choques, a tensão vai permanecer dentro do lar. E aí, a partir do projeto original de Deus, nós podemos destacar alguns conceitos básicos para o papel feminino, né? Vamos pensar em nós agora, tem aí, pontuamos algumas questões dos homens, mas vamos pensar em nós mulheres, resgatar o papel feminino dentro do lar. E aí o primeiro, e eu quero que você esteja com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos aí olhar para textos bíblicos basicamente agora. Primeiro, a mulher foi criada para auxiliar, tá? Então, o primeiro propósito de Deus, a mulher foi criada para auxiliar. Abra sua mente, né? Porque nós não estamos aqui falando de subjugo para a mulher, mas pelo contrário, estamos tratando da mulher, fazendo a mulher reencontrar a sua essência como filha do Pai Eterno, como aquela que realmente tem a sua natureza, na sua natureza, algo muito especial. Então, Gênesis 2:18 vai dizer o seguinte: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem seja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Deus viu que não era bom o homem ficar sozinho. Deus viu que o homem não podia tocar o barco, tocar a vida sozinho. Então, Deus fez para o homem, do próprio homem, a mulher. Ele diz, farei para ele alguém que o auxilie. Aí entra esse papel auxiliador da mulher. Desde o plano de Deus, na criação da mulher, Deus já colocou essa característica, mulher, esse propósito na mulher. A mulher vai auxiliar o homem. Alguém que lhe corresponda. Alguém que esteja em identidade, identificada com ele. Então, Deus criou a mulher para ser auxiliadora. A palavra auxiliadora, ela vem do hebraico circundar. É a mesma raiz da palavra, e circundar, né, dá o sentido de passar o braço em volta, né? Então, auxiliar é realmente abraçar a causa, é estar junto. Auxiliar não se trata de um papel secundário, jamais. Deus não nos criou para sermos secundárias, estarmos logo depois, né? Deus nos criou para estarmos juntas, para estarmos ali apoiando. Se trata de, esse circundar, esse auxiliar, se trata de um papel vital, tá? É algo vital para a vida da família, para a vida a vida conjugal, né? Então, o nosso desafio, pensando aqui nesse nosso papel de auxiliar, o papel que Deus nos deu para auxiliar o marido, a família, nós vamos entender que as suas qualidades são vitais para a sua família. Então, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você não é para você explorar lá fora para os outros. Eu, quando comecei a trabalhar fora, né, fiquei muito tempo sem trabalhar fora, cuidando realmente do lar, do ministério, e quando eu voltei a trabalhar,
uma das coisas que eu mais tomava cuidado e ficava pensando eu não posso gastar toda a minha energia, tudo que eu sou, todo o meu potencial aqui nesse ambiente de trabalho. Eu preciso guardar de mim, guardar dos meus potenciais, das minhas qualidades. Eu preciso voltar bem para minha casa, para os meus filhos e para o meu marido. Eu preciso voltar bem para eles. Então, as suas qualidades, mulher, são para auxiliar o crescimento da sua família. Então, pense nisso, tá? Todas as suas qualidades são vitais para o desenvolvimento de sua família. O segundo propósito de Deus, segundo papel aí, a mulher foi criada para apoiar. Agora vai lá no texto de Efésios, no capítulo 5, versículos 22 e 24. Capítulo 5, 22 a 24, diz assim: Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu próprio marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. É tão interessante o que aparece nesse texto, que quando nós olhamos para esse texto aqui, não vamos pensar primeiramente na igreja. A igreja, ela é dinâmica. A igreja, ela opera o tempo todo. A igreja faz, a igreja realiza, mas ela é uma em Cristo. A igreja sem relacionamento com Cristo, a igreja sem estar em essência com Cristo e totalmente envolvida com Cristo, todas as ações delas vão ser vazias, vão ser sem sentido, vão ser sem propósito, não é verdade? Toda ação da igreja, ela tem realmente propósito quando ela tem uma relação total, uma expressão total em Cristo. E aí o texto aqui no apóstolo Paulo em Efésios, ele vai nos chamar a atenção para algo muito interessante. Ele vai falar, olha, mulheres, sujeitem-se cada um ao seu próprio marido como ao Senhor. Esse sujeitar aqui, que o apóstolo Paulo vem trazer, ele traz como uma ideia de apoio, de estar juntos. E aí nós vamos pensar aqui, quando a mulher apoia a família, ela fica mais segura ao enfrentar os desafios. Quando nós compreendemos que estamos exercendo o nosso papel, nós vamos nos sentir em paz. É ou não é verdade? Nós vamos nos sentir em paz. Quando a mulher apoia a família, ela vai se sentir realmente dentro do propósito de Deus para ela. Apoiar a família é respeitar. Nós precisamos aprender a respeitar a autoridade. O apóstolo vai dizer assim, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Ai, se sujeitar, como assim? Ai, meu Deus, esse texto de novo implicando aqui com o meu papel, meu lugar de ser mulher. Porém, nós mulheres cristãs sabemos muito bem qual é o nosso lugar. Nosso lugar é estar realmente encontradas no propósito de Deus dentro da Bíblia. A Bíblia nos ensina excelentes padrões para o nosso viver. E quando nós falamos de respeitar, se submeter, nós estamos falando de respeitar a autoridade. Respeite quem é o seu marido. Ele é o marido que Deus te deu. Ele é, sim, líder na casa. Respeite a autoridade que Deus deu para ele. Você tem a sua própria autoridade. Você não precisa tomar a autoridade que é do seu marido. Respeite também os seus filhos. Nós nos colocamos em muitas situações, em muitos momentos, como sargentonas da casa. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque não é o nosso papel. Nosso papel é apoiá-los, principalmente diante da sociedade, diante do mundo. Quais são os sonhos do nosso marido, quais são os sonhos dos nossos filhos, e nós precisamos apoiá-los nisso. Trabalhe junto com o seu marido na tomada de decisão. Converse sobre o que vocês planejam. Tomem juntos as decisões. Esse é o papel da mulher na família. Apoiar, tomar cuidado. Cuidado para não pensar que você tem contemplado mais as necessidades, seu marido está distante disso. Converse com ele. Não caia no risco de achar que você realmente está dominando as situações. E isso tira toda a sua sensibilidade de apoiar, de cuidar. Outro papel. A mulher foi criada para dar honra. Olha, o negócio está ficando mais intenso. Vai lá em 1 Pedro, no capítulo 3, do versos 4 a 6. 1 Pedro
4, 3 de 4, 1 Pedro 3, de 4 a 6. Diz assim: ao contrário, esteja no seu no ser interior que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus, pois era assim que também costumava adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido. Como você costuma se referir ao seu marido e a seus filhos? É interessante que o apóstolo Pedro aqui, ele vai nos trazer recomendações, né? Esteja no ser interior, né? Que a sua beleza da mulher, a força da mulher, esteja no ser interior, que não perece. Uma beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor. A mulher, ela tem grande valor justamente nessa demonstração da sensibilidade dela, na doçura. E como nós mulheres ganhamos quando nós temos um comportamento dócil, amável, principalmente no falar. Por isso essa primeira pergunta: como você costuma se referir a seu marido e aos seus filhos? Honre, respeite, elogie, seja companheira de toda a família. Irmãos, quando nós somos companheiras, quando nós estamos juntos, como nós tratamos com amor, ajudamos com honra, honrando quem eles são, o que eles desejam ser, as pessoas que eles têm se tornado, nós estamos realmente dando a honra que Deus espera que nós dediquemos a nosso lar, a nossa família. Nós vamos ver aqui o versículo 6 diz assim: como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor, dela vocês serão filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Sara tinha um respeito por seu esposo, ela chamava Senhor porque ela sabia quem era ele, quem era o papel, ela sabia quem era ela, que ela era filha de Deus, que ela era aquela ajudadora, aquela auxiliar que ia apoiá-lo, mas ela sabia que ela deveria esse respeito a ele, porque era o chefe da casa, era o seu marido, ele tinha o seu próprio papel. Não negligencie o ministério do seu marido e dos seus filhos. Irmãs, quantas vezes nós nos achamos tão certas e acabamos negligenciando, nós líderes de MCM, principalmente, nós vamos assumindo um monte de coisas na igreja, um monte de coisas no ministério. Nosso ministério é mais importante do que o de todo mundo. Vamos tomar cuidado com isso, irmãs. Nosso papel é honrar o trabalho que Deus tem dado aos nossos a fazerem. Eu fico tão feliz quando eu vejo os meus filhos se desenvolvendo, tocando seus instrumentos, trabalhando na mídia, trabalhando na adoração, trabalhando como nas lideranças de embaixador e mensageiras do rei. Isso deve ser honra. Isso deve ser honra. E eu devo honrá-los. Falar: olha, vocês estão crescendo, vocês são bons líderes. Elogie, dê apoio para eles, incentive-os. Incentive o ministério do seu marido. Talvez o ministério do seu marido não seja tão aparente, mas Deus colocou o ministério na mão dele. Incentive, o apoie, honre a ele pelo que ele tem feito para o Senhor. E por fim, nessa questão de honra, mantenha-se bem cuidada. A revista que vai dizer, né, a Maura colocou aqui: mantenha-se bem arrumada, com aparência agradável para honrá-las. Ah, como é bom, né, o marido aparecer com uma mulher linda, bem arrumada. Mas eu quero tocar num ponto mais profundo aqui, que é: cuide-se bem para fazer bem o que é bom. Mulheres, nós precisamos nos cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa emoção, cuidar de tudo, integralmente do que nós somos, nos olhar no espelho e nos sentirmos realmente bonitas, saudáveis, para que tenhamos condições de cuidar do nosso lar, cuidar da nossa família, honrar a nossa família. Nós precisamos estar bem para isso. O outro papel da mulher que a mulher foi criada para administrar o lar. Essa palavra administração, ela é tremenda, é algo que realmente desafia a mulher, porque a mulher trabalha tanto, e nem sempre a mulher consegue administrar com atenção, realmente, o que faz, né? E aqui no caso o seu lar. Provérbios 31, nós vamos ver, é um texto que eu gosto demais, esse texto, Provérbios 31, versículos 13 a 18, nós vemos aqui os ditados do rei Lemuel. Ele faz aqui um epílogo à mulher exemplar, né? E olha só essa mulher exemplar.
Escolhe a lã e o linho, e com prazer trabalha com as mãos. Como navio mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra, com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Os seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Vocês percebem quantas coisas essa mulher fazia? Ela administrava a casa, ela dava tarefa para todo mundo dentro de casa, o que cada um deveria fazer, ela traz o suprimento, e essa mulher, ela era uma mulher, vamos dizer assim, moderna, ela era a mulher que estava realmente dentro do propósito de Deus, ela não estava ali anulada, subjugada, era uma mulher que participava, ela trazia lucro, ela administrava tudo isso. Mulher cristã, ela precisa ter sabedoria para administrar, principalmente tempo. Nós precisamos saber administrar nosso tempo para dar conta de tudo. Agora, no início da pandemia, passei a segunda semana assim, muito tranquila. Eu comecei a colocar minha casa em ordem, realizei meu sonho, as caixinhas organizadoras, né, armários, fiz tudo que eu tinha muita vontade de fazer e não estava com tempo. Porém, passou esse primeiro momento, caiu a realidade, não estou de férias e tem coisa para fazer, e o que eu faço agora, porque não dá para fazer, dependo de material, dependo de recursos, começa a vir uma angústia, porque não estava sabendo, não sabia como administrar aquele primeiro momento. Que angústia, que tristeza que dá você ter coisas para fazer e não saber como fazer. E aí é hora de quê? Parar, pedir sabedoria para Deus, para saber administrar a situação que você está vivendo, o tempo que você está vivendo. E eu fiz isso, né? Orei, parei, respirei, orei, falei, não, vamos lá, vamos organizar. Foi uma primeira tentativa, não ficou muito bom, depois veio as demandas de trabalho, teve que ser atropelado, vamos fazendo tudo que dá para fazer, e aí eu falei, não dá para sair fazendo só conforme a demanda vai chegando, precisamos organizar. E aí, organizando tudo, nós vamos percebendo o tempo correndo de uma melhor forma. E nós precisamos saber administrar. Quem administra bem, lucra. Essa mulher de Provérbios, ela diz que lá no versículo 18 já, administra bem o seu comércio lucrativo. O comércio dela era lucrativo, porque ela administra bem. Não sei o que Deus tem colocado em suas mãos para administrar. Talvez você seja aí dona de um pequeno comércio, talvez esteja começando agora, talvez não administra comércio nenhum, mas o fato é que Deus quer ver sua lâmpada sempre acesa. O texto diz que a lâmpada dela fica acesa durante a noite. Então ela trazia segurança, trazia tranquilidade para casa, uma casa iluminada a noite toda. Não faltava azeite ali para ela. Deus quer ver nossa casa bem iluminada. Deus quer ver tudo que nós colocamos as mãos para cuidar bem iluminado. A administração habilidosa multiplicará aquilo que a sua família providencia. Mas principalmente nesse tempo de quarentena, nós acabamos ficando dentro de casa, a gente gasta mais energia, gastamos mais até alimentos. Então, vamos investir sabiamente em tudo que nós fazemos, né? Aprenda a economizar. Né? A época de crise é uma época que nos ensina muito, é época que nós aprendemos a ter controle das coisas. Administrar é saber controlar também algumas questões. Então, tem sempre que trabalhar de maneira que multiplique aquilo que a família tem conquistado, né? Isso é administrar bem o lar. Torne-se uma administradora próspera, investindo tempo com Deus, na oração e na leitura da palavra. Tudo começa aí, tudo começa na leitura da palavra, tudo começa realmente com o crescimento espiritual. Sem a direção de Deus, irmãs, nós somos fadadas realmente a falhar muito, muito e muitas vezes, né? E por fim, a mulher foi criada para amar. Irmãs, que coisa maravilhosa que Deus colocou em nós. Amar é algo supremo, o próprio Deus, é do próprio Deus. João 13:35, nós vamos ver o seguinte: com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se amarem uns aos outros. Sem amor não adianta nada, sem amor nós não podemos fazer nada. Em 1 Coríntios 7:3-5,
nós vamos ver o seguinte: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a mulher, da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo sentimento durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Nós vemos na referência desse texto aqui, respeito e fidelidade. Um pertence ao outro, um respeita o outro. Isso é amor. Isso é amor. E o discipulado de Jesus aqui é exatamente esse, o amor, né? Nisso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem. Tudo tem que ser feito com amor. Cuide da sua família com alegria e amor. Perdoe rapidamente. Perdoe rapidamente. Os conflitos acontecem todos os dias, mas perdoe rapidamente. Não guarde, não mantenha registros de erros. Irmãos, quando nós guardamos registros de erros, ficamos lembrando do passado, isso faz um mal terrível à alma, escraviza a alma. Perdoe logo, acabe, não guarde esses registros. Use palavras para edificar e não para destruir. Aí eu te pergunto, que palavra você espera que sua família associe a você? Quando elas ouvirem palavras, eu me lembro que uma das palavras que eu ouvia muito a minha mãe falando comigo na minha infância, na minha adolescência, era: minha filha, você é uma guerreira. Você é uma guerreira. Mas como eu me identifico com isso hoje? Como isso me fortalece? Quando eu olho para minha mãe, quem eu vejo? Eu vejo na minha mãe uma guerreira. É a palavra que eu associo à minha mãe. Minha mãe é uma guerreira, uma batalhadora. É uma mulher que na sua simplicidade tem demonstrado persistência, permanência em todos os momentos. Então, que palavra que os seus filhos vão associar a você? A sua voz, a personalidade da sua mãe. Então, cuidado, use palavras amorosas, use palavras de incentivo. A mulher foi criada para interceder. Irmãs, esse tempo hoje dentro de casa, o que mais nós podemos fazer é interceder. Então, vamos administrar o nosso tempo para interceder. Efésios 6, versículo 18, vai dizer o seguinte, Efésios 6, 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem em todas as ocasiões. Orem em todo o tempo. Orem por todos os motivos. Perseverem na oração por todas as pessoas, por todos os santos. Orem. E ainda 1 Tessalonicenses, um texto assim muitíssimo conhecido, né, que está tão dentro da nossa prática. Orem continuamente. Orai sem cessar. O apóstolo Paulo mais uma vez nos chamando. Prestem atenção, fale com Deus. Você é a principal intercessora na sua família, mulher. Você é a principal intercessora. Se você não dá exemplo de oração, dificilmente o seu lar vai ser um lar de oração. Dificilmente seus filhos vão se dedicar à oração. Seu marido vai se dedicar à oração. Você é a principal intercessora. Interceda. A sua intercessão vai dar certeza de que a mão de Deus está operando sobre a sua família. Quando você ora, você está convicta de que Deus está operando sobre a vida dele. Quando você ora, você tem a certeza de que Deus está operando na vida da sua família, de que Deus está cuidando de cada um na sua família, dos seus filhos, do seu marido. Exerça autoridade sobre o inimigo em nome de Jesus. Quando clamamos em nome de Jesus, o inimigo perde autoridade e qualquer ação que ele queira operar, atingir o seu lar. Clame por Jesus em defesa do seu lar. Peça ao Espírito Santo que desenvolva em você o discernimento, a sabedoria. Nós precisamos de discernimento e sabedoria do Senhor para operar o nosso papel dentro do nosso lar. É com a sabedoria do Senhor que nós vamos alcançar realmente a sensibilidade, o amor para agir. Peça isso ao Senhor. Mulher, você tem uma submissão. E a submissão aqui não tem nada a ver com subjugo, não tem nada a ver com a agressão dos ideais femininos, de ser inferior ou subserviência da mulher, não tem nada a ver. A mulher ela não foi criada para ser humilhada, agredida ou privada dos seus direitos e deveres. Submissão também não tem nada a ver com tirar a glória que Deus reservou para a mulher, né, da sua honra, o seu valor. Submissão é ter uma missão ao lado do marido. O resgate do papel feminino na família diz respeito ao homem e mulher como um só
casamento harmonioso e frutífero, equilibrado e completo. É uma relação equilibrada e completa. Isso é o que Deus planejou para a vida da mulher, né? Deus fez pessoas inteiras que se uniram para um mútuo enriquecimento, não para se anularem em detrimento um do outro. Olha o plano de Deus. Aliás, quanto mais unidos, homem e mulher poderão desenvolver suas individualidades, potencialidades, tornar-se uma só carne, sem perder a sua identidade. Deus nos fez para sermos um. É um só time, é um só casal, uma só carne, lutando pelo mesmo propósito. Minha irmã, que Deus realmente venha te fazer crescer nesse papel que Ele colocou nas suas mãos. Essa missão de ser feminina, de amar, de honrar, de interceder pelo seu lar, de auxiliar, de honrar, de apoiar realmente a sua família, o seu esposo, filhos, o seu lar. Eu não sei qual a configuração da sua família hoje, mas Deus te colocou aí com um papel muito importante. Apoiar, honrar essa família, interceder por ela, amá-los, realmente fazê-los crescer, prosperar. Administre com a sabedoria e a sensibilidade do Espírito de Deus, né, na sua vida, que realmente o discernimento do Senhor esteja cada dia sobre você, para que você realmente prospere em tudo que o Senhor tem colocado como meta, como desafio seu, como seu papel dentro do seu lar. Que Deus te abençoe. Vamos orar e encerrar esse momento, que Deus complete aí essa palavra a sua vida, amém? Senhor, que realmente sejamos essas mulheres modelos nessa sociedade. Ó Deus, que a Tua palavra nos enriqueça, que a Tua palavra nos faça prosperar nesse desafio de sermos, meu Pai, realmente um modelo dentro da nossa casa, exercermos o nosso papel com sabedoria. Senhor, que a Tua graça esteja sobre nós, que os nossos corações estejam acalmados, sabendo que o Senhor é quem propôs isso para nós e que nós estamos realmente no Senhor, prontas e capacitadas para exercermos os nossos papéis de uma maneira que honre o nome do Senhor. Em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe você, minha irmã, que a cada dia estejamos muito mais unidas e prontas a servir ao Senhor com esse papel tão importante que Ele nos deu de sermos tão femininas, tão lindas, dentro da nossa casa, na nossa sociedade. Deus te abençoe. Beijo.